Bom dia, pessoal. Bem-vindos, né? Vamos continuar a falar sobre mecanismos de lesão celular. Hoje a gente vai especificar melhor as etapas desses mecanismos, como é que eles acontecem e como é que eles podem estar interligados. No finalzinho da aula também eu vou dar uma parte mais prática, que alguns diagnósticos bioquímicos que podem sinalizar que aquele tecido, que aquele órgão está sofrendo lesão celular, pode ser detectado e, consequentemente, pode servir como prognóstico, né, para diferentes formas de tratamento, tá, dessas lesões. Eu vou colocar só a apresentação para a gente iniciar debatendo esses mecanismos. Ontem, nós paramos num dos principais, que é a redução na quantidade de ATP, que é essa molécula energética, que vai fornecer a base, a matéria-prima, né, para os processos biológicos. Então, o ATP é uma molécula altamente energética, que quando as células não têm mais esse suprimento de ATP, vão ter vários problemas, e aí são desencadeados vários mecanismos que vão gerar o processo de lesão celular. Essa imagem, ela resume esses processos, esses mecanismos que estão envolvidos com a redução no quantitativo de ATP. Vejam que são 3 vias, né? Essas 3 vias possuem consequências diferentes, né? A partir de uma alteração a nível de substância, que seria a redução de ATP, a gente tem uma série de reações, que esses mecanismos, né, principalmente mecanismos bioquímicos, né, eles são desencadeados em resposta à redução no quantitativo significativo de ATP. Porque a célula ela pode tolerar uma redução na quantidade de ATP, mas existe também um limiar aí. Então, tanto que a gente pode analisar esses efeitos diretamente no caso de desnutrição, né? Então, indivíduos que estão em desnutrição, esses processos eles são extremamente recorrentes. Por quê? Porque o nível de ATP está muito baixo, ou ele sofre aqueles booms, que são aqueles intervalos em que o indivíduo se alimenta, e aí a célula consegue gerar um pouco de ATP, e outras células não conseguem voltar ao estado normal, né? Já estão no quadro de lesão, porque já passaram por esses mecanismos de lesão celular. Então, eu vou especificar cada um dessas vias, relacionando ao primeiro mecanismo, que seria a redução de ATP. Então, vou especificar cada uma dessas vias, começando aqui pela interferência na bomba de sódio, né? Então, quando há uma redução no quantitativo de ATP, há um reflexo direto aí na bomba, principalmente ATPase, que é aquela proteína que vai sintetizar ATP, então ela vai trabalhar menos, né? E também a bomba de sódio e a bomba de potássio, elas vão sofrer efeito direto. Alguém pode lembrar qual o papel da bomba de sódio? Então, qual a importância da bomba de sódio? Porque a gente entendendo bem a funcionalidade da bomba de sódio, a gente consegue fazer esse link aí com a redução do ATP. Alguém pode falar um pouco, relembrar qual a função da bomba de sódio? É a questão da despolarização, professor, não? Isso, a bomba de sódio ela está exatamente voltando ao estágio de repouso da célula, né? Então, ela é necessária para que a célula volte ao estágio de repouso a partir do momento em que ela bombeia 3 íons de sódio para fora, contra esse gradiente de concentração do sódio, e 2 de potássio para dentro, né? Também contra o gradiente de concentração. Então, esse funcionamento da bomba só é possível quando há ATP. Se não há ATP, essa bomba não vai funcionar, né? Então, a maquinaria da bomba, que é aquela proteína que vai lançar esses íons, né? Ela só vai ter essa função se for fornecido lá na base dela ATP. Então, quando esse ATP está baixo, não vai haver funcionabilidade.
E aí a gente vai ter o quê? Logo de cara, uma desregulação a nível de íons, né? Então, esses íons, principalmente sódio e potássio, vão ficar em desequilíbrio, digamos assim, né? Então, se eu analiso que a bomba, ela lança e ela mantém o gradiente de concentração do sódio e, ao mesmo tempo, do potássio, mantendo a célula em repouso, né? Despolarizada, quando não se tem isso, o que acontece? A tendência do sódio é entrar na célula, né? E do potássio em sair, né? Porque não tem esse resgate. Aí o que, que vai acontecer? Quando a bomba de sódio, com base nesse esquema aqui, diminui sua atividade, vai haver um aumento no influxo para a célula, né? De cálcio, que a gente, lembrando aí, o cálcio está em grande concentração no meio extracelular, e na célula ele está em maior concentração dentro das organelas, né? Principalmente no retículo. Mas no citoplasma, essa concentração de cálcio é baixa. Quando há um desequilíbrio aqui, tanto na bomba de sódio, esse influxo de cálcio, ele começa a entrar porque há um contrabalanço. Então, como o cálcio é positivo, né, está havendo uma entrada também de sódio, né, por processo de difusão, é como se o organismo, como aquele meio, sinalizasse que precisa haver mais um transporte de cargas positivas. E outra questão é porque o cálcio, não sei se vocês lembram, mas ele tem uma correlação em relação aos canais dependentes de sódio, né? Principalmente para o processo de contração muscular. Então, quando há uma deficiência na bomba de sódio e potássio, vai entrar mais sódio, porque ele não tem algo que lance para fora da célula. Então, todo esse sódio que está muito concentrado no meio externo da célula, ele começa a entrar. Entra cálcio também e água. Por quê? Porque à medida que cálcio e sódio entram na célula, o meu fica mais concentrado. E a água tende a passar por um processo de osmose, né? Então, veja como é importante a gente relembrar um pouco de transporte para entender esses mecanismos. E o que acontece com o potássio? O inverso, né? Então, o potássio, ele tende a sair de dentro da célula e não tem como haver essa volta porque a bomba de sódio não está funcionando, de sódio e potássio. Como resultado, a célula vai ganhar muita água e vai acontecer um processo de tumefação. Então, vai haver tumefação no retículo, principalmente com a chegada de cálcio. Então, o cálcio, ele está entrando mais na célula e, consequentemente, vai haver também essa entrada do cálcio no retículo. No slide mais na frente, eu vou mostrar como acontece essa alteração, né? Vai haver uma perca, né, da consistência na membrana. A membrana ela vai começar a formar um aspecto de bolha, né, que é o processo de tumefação, né? E essa configuração dos lipídios começa a sofrer um ataque, né, aí, por o excesso de água, né, e por esse desequilíbrio em nível de conformação também das proteínas e conformação dos próprios lipídios que constituem essa membrana. A gente chama essa configuração em bolha aqui, que seria uma perca da consistência relacionada à configuração lipídica e proteica. Então, começa a haver uma desestabilização aí. E aí ela apresenta esse aspecto. A gente está vendo só um ponto, que seria essa via aqui, né? Em que há redução no quantitativo de ATP, influenciando a bomba de sódio, o funcionamento da bomba de sódio e potássio. Essa configuração da membrana, ela começa a aparecer umas bolhas, né, na membrana. Porque os lipídios se fragilizaram, e aí os lipídios tendem a formar micelas. E essas micelas, aparentemente, elas ficam na forma de bolhas, né? Então, a membrana ela tende a se curvar, né? Como resultado também do processo de ganho de líquido. Então, tudo isso está muito correlacionado. Essa é a primeira via relacionada à diminuição dos níveis de ATP. A outra via está muito relacionada diretamente com a própria via de fornecimento de ATP, que seria a glicólise, né? Então, o que acontece? Com os níveis baixos de ATP,
é compreendido a nível de organismo, né, na biologia do organismo, que precisa haver um fornecimento maior de ATP. Se tem um nível basal, precisa se aumentar esse nível para a célula ter a energia suficiente. O que acontece? É ativada a via anaeróbica. Então, é uma via alternativa, né, de fornecimento de ATP, digamos assim, sem a presença do oxigênio. Então, começa a haver a glicólise, que a gente vai ter como produto aí dessa glicólise o ácido lático. De onde é que vem essa glicose para ser quebrada? Vem do glicogênio, que está armazenado principalmente no fígado. Então, a liberação, lá vem o glucagon, estimula a liberação da glicose na corrente sanguínea, a glicose começa a sofrer glicólise de forma anaeróbica, gerando ácido. O ácido no meio celular deixa o pH baixo, né? Porque o pH acaba sendo diretamente relacionado à concentração daquele ácido. Se tem muito ácido, o pH vai ficar ácido. E isso é muito ruim, porque o pH afeta diretamente a configuração do material genético, né, da cromatina. A cromatina começa a ficar o quê? Muito condensada. Se há condensação da cromatina, não vai haver o quê? Replicação, consequentemente transcrição e tradução. Então, é cessada o processo de tradução e também de transcrição, né? Essa é a outra via relacionada à redução de ATP. E a última, que é quando acontece uma relação muito direta com o meio ácido. Como nessa via a gente viu que há muita produção de ácido lático, a própria incidência de ácido lático no nível alto deixa uma condição muito ruim a nível celular, e aí algumas organelas vão sofrer esse impacto. Dentre elas, alguns ribossomos que estão presos também no retículo, eles começam a ser liberados. Outro fator que leva a esse destacamento dos ribossomos é a própria entrada do cálcio no retículo, né? E aí faz com que o retículo sofra tumefação e esses ribossomos eles se desprendam do retículo. Quando há desprendimento, há também uma redução na síntese proteica. Por quê? Porque ribossomo está envolvido no processo de tradução, de geração de proteína. Então, acontecendo isso, não vai haver síntese proteica. Então, todas essas vias são resultantes do processo de redução de ATP. Então, veja como é importante o ATP para o metabolismo energético. Então, a gente tem alguns processos que caracterizam principalmente a necrose, né? Então, a gente pode dizer que o fornecimento, a inibição do fornecimento de ATP pode levar a um quadro de necrose, porque a gente está vendo uma característica aqui em termos de configuração da célula, que é característico da necrose, né? do padrão da necrose. E lembrando que essa redução do ATP aqui está elencada nesse esquema apenas por um motivo, que seria a falta de suprimento sanguíneo. Mas a gente tem outros motivos que podem levar à depressão de ATP. Esses esquemas aqui, esses mecanismos são universais, né? Então, eles são em consequência de algo que está reduzindo os níveis de ATP, tá? Pode acontecer um só? Pode, mas geralmente eles estão interligados, né? Então, uma coisa leva a outra, como a gente viu. Então, à medida que aumenta, que acontece a tumefação, né, a nível de membrana e a nível de organelas, também vai haver o quê? Perca de ribossomos, que diminui a síntese proteica. À medida que aumenta o ácido lático, além de interferir na condensação da cromatina, também vai interferir no destacamento e na própria degradação das organelas. Então, aí está tudo muito correlacionado, tá? A esse primeiro efeito, que seria a redução a nível de ATP, dos níveis de ATP, tá? Dúvidas sobre esse ponto, esses mecanismos? Professor, aí seria irreversível, né? Sim, porque a célula já está entrando no quadro de lesão irreversível, né? Já está caminhando para ou necrose ou apoptose, tá? Irreversível. Agora, lógico, se a gente for colocar na prática,
o indivíduo que está com desnutrição, né? Então, se esse indivíduo é recuperado, o que acontece? Algumas células deles irão morrer porque estava sem ATP. Entrou numa via irreversível. Como ele está se recuperando, há a tendência das células que não sofreram lesão, né, se nutrirem. Então, está naquela interseção, né? Se entrou, se permanece essa queda no nível da ATP, aí entra na via de lesão. Se reestabelece, a célula não entra nessas vias. Então, entrou nessas vias, é aquela história, adeus, né? Porque já vai entrar no processo de lesão, tá? Lesão do tipo irreversível. Olha, esses danos mitocondriais, que é o outro ponto que a gente vai ver, ele está muito relacionado com o acúmulo de proteínas mal dobradas. Então, proteínas mal dobradas, elas fazem com que se depositem na mitocôndria e formem poros. Esses poros, a gente chama de poros de transição da permeabilidade, porque não é algo permanente, é algo pontual ali, em decorrência do acúmulo de proteínas, provocadas lá por aquele esquema, que seria do estresse ao retículo, né? Quando isso acontece, todo o conteúdo intramitocondrial ele vai ser liberado para o meio citoplasmático. E aí a mitocôndria não vai ter a sua função, que é de gerar energia, gerar ATP. Então, a gente está vendo outro motivo que gera a redução no quantitativo de ATP. Além disso, a gente tem que danos provocados, além de reduzir a quantidade de ATP, gera radicais livres. Na mitocôndria, a gente vai ver os processos que acontecem o metabolismo do oxigênio, o processo de respiração, né? O oxigênio, ele é extremamente importante, mas ele também gera subprodutos, que a gente chama de radicais livres, né? Todos esses processos aqui, tanto a formação do poro, como os radicais livres, eles estão relacionados com a apoptose. Então, são dois mecanismos mais clássicos de dano à mitocôndria que está configurando um quadro de lesão que seria do tipo apoptose. Por que isso? Porque esses mecanismos aqui, eles são típicos da apoptose, típicos de induzir a apoptose. E lembrando que na mitocôndria a gente tem material genético, que também é outro ponto que faz com que a célula possa pegar a via de lesão celular do tipo apoptose. Tá? Alguém ia falar alguma coisa? Eu escutei o microfone ligado. Ó, vamos ver esse esqueminha mostrando esses danos a nível de mitocôndria. Quando se tem alguns efeitos aqui que podem levar à apoptose, como eu falei, aqueles dois pontos, mas a gente também tem danos a nível de mitocôndria que podem levar à necrose. Para haver esse caminho destinado à necrose, está muito relacionado com a diminuição de ATP, né? Mas também a gente está vendo que o próprio aumento nas espécies reativas de oxigênio ou radicais livres também induz. Mas vamos por parte. Para entender como a célula pode entrar na via de necrose, a partir do dano mitocondrial, a gente tem que entender quais os estímulos nocivos que podem desencadear esse mecanismo. Ó, a gente está vendo aqui que a baixa quantidade de oxigênio é um fator, no caso da hipóxia, né? Substâncias tóxicas, principalmente aquelas correlacionadas a pesticidas, a agrotóxicos, a substâncias presentes no cigarro, como também substâncias presentes em alimentos, como aquelas utilizadas para conservar esses alimentos, também podem ser tóxicas, além da radiação. Então, quando a célula está submetida a um desses fatores, a um desses estímulos, ou mais, né, ou então, o conjunto desses estímulos também, pode gerar dano na mitocôndria. Esse dano, ele vai fazer com que haja uma diminuição na quantidade de ATP, porque a mitocôndria é responsável pela geração de ATP, né? E também uma elevação no quantitativo de espécies reativas de oxigênio.
Tem um slide mais na frente que vocês vão entender por que essas espécies reativas de oxigênio, elas aumentam essa quantidade. A mitocôndria, ela está responsável pelo processo de respiração e, consequentemente, geração de ATP, né? Esses dois processos. Então, afetando eles, a gente já tem vias que vão gerar o quê? Anormalidades a nível de célula, né? E essas anormalidades geram a necrose. Quais são essas anormalidades? A gente viu nesse esquema anterior aqui, ó, todas essas anormalidades. Diminuição da síntese proteica, tumefação da membrana, entre outros, que são características da necrose. Essa outra via aqui, ela está relacionada ao surgimento da apoptose, que também é um tipo de morte celular. O que acontece? Quando se tem a diminuição de sinais de sobrevivência, esses sinais de sobrevivência são aqueles fatores de crescimento, ausência de hormônios ou fatores de crescimento, que podem ou não ser hormônios, né? E também danos à constituição proteica, como também à configuração do material genético. Então, isso, quando acontece, há uma via de sinalização em que vai ser ativada em resposta a esses eventos. Quais são essas vias? A gente vai ter um aumento de proteínas que tem a indução, que tem a função de induzir a apoptose, elas são chamadas de proteínas pró-apoptóticas, e a gente vai ter uma diminuição naquelas proteínas que protegem a célula, que faz com que não aconteça a apoptose. A apoptose, ela é mediada, ela é regulada por proteínas. Então, tem um conjunto de proteínas que vai favorecer a apoptose, que vai fazer com que a célula entre nessa via de destruição ou de morte celular, e outro conjunto de proteínas que protege a célula, faz com que ela não entre nessa via de apoptose. Então, como a célula está sofrendo com esses estímulos aqui, né? Então, vai haver uma sinalização de produzir proteínas que favorecem a apoptose para poder essas proteínas se acumularem na superfície da mitocôndria e gerar os poros, que é aqueles poros que eu falei anteriormente, transitórios, né, de permeabilidade. Esses poros fazem com que o conteúdo, né, da mitocôndria ele seja liberado, né? Essa liberação desse material mitocondrial, contendo principalmente proteínas, é o estopim para acontecer a apoptose. Tá? A gente vai ver que essas proteínas aqui que são liberadas são proteínas que também vão induzir a apoptose, vão intensificar esse processo de apoptose. Tá? Dúvidas, pessoal, sobre esse mecanismo? Nenhuma? Outro mecanismo, né, relacionado ao cálcio. A gente viu que quando acontece uma falha lá na bomba de sódio e potássio, também entra cálcio. Esse influxo de cálcio aqui, ele vai fazer com que haja na célula uma indução para o processo de lesão celular, né? O próprio cálcio, ele tem uma função de proteger a célula. Agora, é interessante, porque na célula, essa concentração de cálcio não deve ser alta no citoplasma, né? No meio externo, esse cálcio tem uma concentração mais elevada, mas no meio interno da célula, ele não pode estar numa concentração elevada. Ele deve estar numa concentração mais alta no interior das organelas. Então, o cálcio ele tem uma função de proteger a célula. Nesse esquema aqui vai ficar melhor a compreensão. Quando se tem um ataque, né, por um estímulo nocivo, né, que a gente chama aqui de agente lesivo, induz um aumento na captação de cálcio do meio extracelular por um processo de difusão. Então, o cálcio passa de onde tem mais para onde tem menos. Porque é uma estratégia da célula de se proteger, né? Então, ela faz com que entre mais cálcio. Se vocês relembrarem um pouco, o cálcio está correlacionado com potenciais, né? Então, essa entrada do cálcio é uma estratégia inicial para a célula tentar se proteger. Mas, com uma
permanência em uma frequência alta de um agente lesivo vai fazer com que a célula bombeie muito cálcio para dentro. Passe, né? Bombeie não. Passe muito cálcio para dentro por difusão. Esse cálcio aumentado em termos de concentração no interior da célula não é normal, né? Por quê? Porque no citoplasma, essa concentração de cálcio deve ser baixa. Então, o aumento do cálcio no citoplasma, que a gente chama de citossólico, induz a saída de mais cálcio das organelas, principalmente do retículo e também na mitocôndria. Esse aumento de cálcio ainda mais, né, ainda maior, provoca algumas reações. A primeira delas é ativar determinados tipos de enzimas. Essas enzimas acabam fazendo um processo de destruição de várias biomoléculas. É ativado tipos de enzimas que vão ser respectivas em relação ao tipo de biomolécula em que elas vão atacar. Então, quando é ativado fosfolipase, vão atacar o quê? Lipídios. Esses lipídios do tipo fosfolipídios estão presentes onde? Em todas as membranas, tanto a membrana celular como as membranas das próprias organelas, né? Das organelas membranosas. E aí esses fosfolipídios, as fosfolipases, perdão, atacam e destroem fosfolipídio, que diminui seu quantitativo, que vai gerar dano à membrana, porque a membrana é formada por lipídio. Lembrando, não só membrana celular, mas as membranas das próprias organelas também são afetadas. Outras enzimas que são ativadas, aquelas que vão destruir proteínas, né? E onde é que tem proteína? Todo local da célula que tiver proteína, principalmente o citoesqueleto e principalmente a membrana celular, vão ser afetados. Então, se afeta o citoesqueleto que está logo abaixo da membrana, a célula vai perder a sua sustentação. Ela vai ficar muito enfraquecida. E se perde proteínas na membrana, vai atrapalhar os transportes de substâncias. E aí isso gera também dano à própria membrana celular, tá? A ativação das endonucleases provoca dano no material genético. Então, a endonuclease destrói o material genético. E onde é que tem material genético? No núcleo, né? Principalmente no núcleo, mas também na mitocôndria. Então, essas endonucleases são ativadas, destrói esse material genético presente no núcleo, que vai gerar esse dano. Aí a gente tem uma relação aqui, ó. Quando se aumenta esse cálcio citossólico, faz com que a própria permeabilidade da mitocôndria sofra alterações. Por quê? Porque tem muito cálcio. Esse material que está dentro da mitocôndria vai tender a sair por osmose, principalmente a água, né? E aí afetando a sua permeabilidade, que, em consequência, diminui o quantitativo de ATP. Além dessa diminuição provocada pela alteração na permeabilidade da mitocôndria, a gente tem a ativação da ATPase, que quebra a ATP, gerando ADP. E aí reduz o nível de ATP. Se reduz o nível de ATP, vejam só, a outra ligação vai afetar ativar todas aquelas outras vias provocadas pela redução de ATP. E a gente está vendo aí o link, né, entre aumento do cálcio, né, e essa relação direta com a redução do nível de ATP, tá? Esse esquema aqui, a gente está vendo que esse mecanismo, ele pode induzir, o que é que vocês acham? Ele induz a apoptose ou a necrose, com base no resultado aqui? O que é que vocês acham? Se eu tenho um dano a nível de membrana, qual é a característica marcante da necrose? Danos à membrana, né? Mas aqui eu estou vendo que também afeta material genético, que é característico da apoptose. Então, eu posso dizer que essa via aqui, provocada pelo excesso de cálcio, né, a partir da interferência de um agente nocivo, pode levar tanto a
necrose como apoptose. Isso vai depender do quantitativo ou do conjunto dentro da célula. O que está acontecendo, se está acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Lembrando que também, vocês têm que eu tenho que deixar claro para vocês, é que danos à membrana também é um dos pontos característicos de forma parcial da apoptose, né? Que a gente vê que há a formação dos corpos apoptóticos, mas é muito forte, muito marcante na necrose. Tá? Então, essas vias, elas podem induzir um tipo ou outro. Tem umas que são mais clássicas, que vão induzir a apoptose, né? E outras que também são mais clássicas para induzir a necrose. Isso vai depender de como está acontecendo. Olha, um outro mecanismo, terceiro, que a gente vai ver agora, é quando há um excesso de espécies reativas de oxigênio, ou radicais livres, popularmente conhecido como radicais livres. O metabolismo do oxigênio, ele gera muito subproduto. O oxigênio é extremamente reativo, que é isso? Ele tem dois pares de elétrons ali livre que podem interagir muito bem com substâncias eletropositivas. Então, com base no metabolismo dele, ele pode ser nocivo, ele é nocivo também para nós se ele não for metabolizado, esse subproduto se não for metabolizado. Nós temos algumas enzimas que atuam nesse processo de metabolização dos subprodutos do oxigênio, para não gerar danos a nível de célula e não provocar lesão celular. Existem 3 enzimas, a gente vai ter superóxido desmutase, que é essa SOD. A gente tem peróxido desmutase ou peroxidase, né? E também a catalase. Essas enzimas, elas têm os papéis específicos, né? A superóxido desmutase, ela tem a função de pegar o superóxido, que é esse radical derivado do metabolismo do oxigênio muito reativo, e convertê-lo em peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, mas essa água oxigenada também é muito reativa e pode provocar lesão. O que acontece? Outra enzima, a peroxidase, converte o peróxido de hidrogênio num radical hidroxila, né? Essa atividade também pode ser desempenhada pela catalase, tá? O que acontece com esse produto aqui, esse radical livre? Esse radical livre, ele é gerado quando... eu só preciso fazer uma correção aqui, que eu me equivoquei. A superóxido tem a função de converter esse produto em peróxido, e esse peróxido em radical, né? Geralmente, isso aqui, ele não fica solto, ele geralmente tende a se combinar para não levar a lesão celular. Mas, quando há um excesso na produção desse radical livre, ele fica, de certa forma, descontrolado, o seu quantitativo, né? É natural, por exemplo, que nós tenhamos diretamente essa produção de radical hidroxila, porque a gente consome oxigênio. E isso, o que acontece numa faixa larga de tempo, é o envelhecimento, né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que não faz uso de cigarro, não bebe, não tem uma vida, você usa protetor solar, você não tem costumes que possam interferir na sua biologia do ponto de vista daquela substância ser nociva. Por exemplo, o uso de drogas, entre outras substâncias. Então, essa produção de radical livre, ela é contínua. Agora, com a presença de substâncias nocivas, isso é intensificado. Então, se você iria envelhecer sem ter efeito de nenhum agente nocivo concedido, né, tipo assim, usado, tanto cigarro como bebida, você vai ter o envelhecimento tardio, que é natural, né? Todo mundo tem esse envelhecimento tardio. Agora, se você faz uso de substâncias, se você está no meio muito exposto à radiação, o que é que pode acontecer com suas células? Sofrer lesão e você ter um quadro de envelhecimento precoce, né?
porque é gerado, com base no efeito desses agentes nocivos, muito radical livre. O que esse radical livre faz para gerar lesão? Ele vai interferir na configuração dos lipídios, gerando uma peroxidação lipídica. Os lipídios começam a interagir entre eles e outros começam a se desfragmentar, né? E aí gerando o quê? Danos a nível de célula, de membrana, perdão, a nível de membrana que gera dano à célula, né? Além disso, os radicais, como são muito reativos, induzem uma ligação direta com aqueles aminoácidos nas proteínas, em quase todos os tipos de proteína, mudando a configuração delas. Então, assim, esses radicais, como são muito reativos, eles encostam no átomo lá e deixam esse átomo também muito reativo. É porque ele vai perdendo elétrons, e aí ele começa a interagir com outros. Nesse processo louco de reatividade, vai havendo também uma desconformação na estabilidade dessas biomoléculas, tanto de lipídio como também de proteínas. E o pior, esses radicais afetam muito o material genético. Deixa o material genético, se a gente for lembrar que o DNA é uma dupla hélice muito estável, em termos de ligação, né, gerada ali pelas bases nitrogenadas, esses radicais, eles quebram essa estabilidade e faz com que a fita de DNA também sofra danos, gerando principalmente mutação. Por quê? Porque está sendo bombardeada essa fita de DNA, e aí o sistema de reparo vai lá e, em vez de colocar uma base nitrogenada específica, coloca uma errada. E aí gera mutação no processo de transcrição, né? E também de tradução, né? Então, as espécies reativas de oxigênio, a gente tem que conviver com elas, né? Existe, por exemplo, alimentos que combatem principalmente o excesso desses radicais livres, fazendo com que você não tenha efeitos danosos. Agora, se o indivíduo está exposto a uma frequência maior, uma intensidade maior desses agentes nocivos, se isso permanecer por muito tempo, a tendência é que haja lesão celular. Então, pessoas que estão sempre expostas à radiação solar, a tendência é que tenham câncer precocemente, se não se proteger, né? Por quê? Porque gera lesão a nível material genético e acúmulo de proteínas mal dobradas, que aí gera aqueles outros processos na mitocôndria que podem levar ao câncer, né? Então, outra situação que também pode levar a essa lesão muito precoce é o uso de substâncias químicas, no caso de pessoas que fumam, né? Então, isso aqui também acontece de forma mais precoce. Dúvidas, pessoal, sobre esse processo? A gente tem alguns efeitos patológicos, né? A peroxidação, como eu falei, que é nada mais do que esses lipídios interagindo entre eles e destabilizando as membranas, tanto a membrana celular como a membrana das organelas, uma predisposição a deixar as proteínas oxidadas, né? O que é isso? Perdendo elétrons, e quando a configuração desses aminoácidos perde elétrons, eles não estabelecem ligações entre eles e faz com que essa proteína perca aquela conformação, que a gente viu que pode ser primária, secundária, terciária, quaternária, né? E também a lesão ao material genético, como eu acabei de explicar, tá? Gente, dúvidas? A gente tem um conjunto aqui de interação que geram permeabilidade na membrana. A redução no oxigênio, a gente já viu, né, alguns efeitos da diminuição do quantitativo de oxigênio, principalmente levando à depressão de ATP, e o aumento do cálcio citossólico. A gente vai ver o seguinte, que combinado a redução no quantitativo de oxigênio, mais um aumento expressivo de radicais livres, geram o quê? Vai gerar a peroxidação lipídica e a diminuição no quantitativo de oxigênio também leva uma mal configuração desses lipídios presentes na membrana mitocondrial, gerando o processo de perca de fosfolipídio,
que gera o quê? Desnaturação lipídica, né? Perca desses lipídios. Olha o interessante aqui. É algo que está acontecendo a nível de mitocôndria e tem uma participação com outro efeito, né? Que é essa peroxidação lipídica gerada pela produção de radicais livres. Então, o conjunto disso reforça ainda mais os efeitos a nível de membrana, no caso plasmática, fazendo com que haja uma diminuição no quantitativo lipídico e, consequentemente, o líquido intracelular seja perdido. Esses dois pontos ainda têm uma ligação com o aumento no cálcio citossólico. A gente viu que o aumento no cálcio ativa enzimas, né? Se ativa enzimas que estão degradando lipídio, vai haver aumento maior na degradação desse lipídio. Essa diminuição aqui diminui por quê? Porque vai reduzir o quantitativo de lipídios a ser sintetizado. Porque não vai ter um ATP suficiente para haver a biossíntese lipídica, né? O outro ponto que também está envolvido com o aumento do cálcio citossólico é a ativação daquelas proteínas que destroem, aquelas enzimas que destroem proteína, gerando o quê? Danos às proteínas do citoesqueleto, né? E gerando também, nessa outra via, né, que eu falei, a redução no quantitativo de lipídios pela quebra desses lipídios em termos de interação química. Aqui é só mais um resumo, né, desses fatores de forma conjunta aí. Por isso que eu falei, pode haver ou não uma interligação desses mecanismos, né? Quais as consequências desse dano à membrana? A gente vai ter interferência da funcionalidade mitocondrial, né? Os próprios danos na membrana celular, ou membrana plasmática, e a lesão de lisossomos. O que é que tem dentro de lisossomos? Enzimas. Então, essas enzimas aqui, elas são ativadas principalmente por estarem dentro de lisossomos. Então, os lisossomos, por o aumento do cálcio citoplasmático, libera também essas enzimas que acabam gerando essas consequências aí. Alguém quer falar? Estou ouvindo alguém com o microfone ligado. Não? Bem, aí a pergunta que se faz é: o que é que vai determinar se essa lesão é reversível ou irreversível, né? É o que a gente chama de ponto de não retorno. O que é que caracteriza que aquela célula vai ter um processo de lesão reversível ou irreversível? Como o João Igor perguntou, é irreversível? Sim, porque vai determinar. O que é que vai determinar? É a frequência e intensidade daquele fator, né? A permanência. Agora, a dizer que até certo ponto essa célula ela vai entrar na via de lesão, ou até certo ponto ela pode retornar. A gente tem dois fatores, perdão, que eles são já elucidados na literatura por cientistas, já foi bem descrito isso. Mas ainda existem pesquisas para descobrir o que é que faz com que a célula escape, mesmo tendo esses mecanismos, né, ou não. Sabe-se duas coisas, que quando a mitocôndria ela perde a sua função, aí já é caracterizado um ponto de não retorno, como também interferências muito significativas, muito profundas, na constituição da membrana, seja ela da membrana celular, principalmente, como também nas membranas das organelas. Então, esses dois pontos, eles já são cruciais para dizer que a célula não vai reverter. Então, se a gente analisa que todos esses mecanismos levam, principalmente a alteração da mitocôndria, a alteração da membrana, aí já pode-se dizer que é um caso de irreversibilidade, né? Não tem como voltar ao estágio de normalidade, tá? Como detectar? A gente tem alguns testes, que são testes bioquímicos, que podem servir como prognóstico para alguns tipos de doença. No caso do músculo cardíaco, o excesso de proteína creatina quinase faz com que seja um sinal de que ou o coração está trabalhando demais, ou está havendo lesão, e esse
o músculo está perdendo essa enzima. A função dessa enzima é fornecer energia, né? É consumir o quê? Fazer com que ela fique, pegar a creatina, que é o precursor energético, né? Fazer com que ela se transforme em uma fosfocreatina, porque ela vai estar mais rica em fosfato e, consequentemente, fornecer esse grupo de fosfato mais na frente para a síntese de ATP. Nisso aqui, nessa via, está havendo consumo de ATP, né? Consumo de ATP. Então, o excesso da fosfocreatina quinase significa que o coração está trabalhando mais, porque ele está consumindo mais ATP, ou porque está havendo extravasamento dessa substância a partir do processo de lesão, que pode ter sido gerada por aqueles mecanismos, tá? Outro exemplo é a fosfatase alcalina presente no fígado, também indicando que o excesso dessa fosfatase alcalina é um indicativo de possível lesão. Isso acontece muito quando a gente tem aquele quadro de esteatose, em que vai haver cúmulo de gordura e aí acaba havendo um extravasamento dessa enzima, a fosfatase alcalina. Em relação ao câncer, a gente tem algumas substâncias que servem para indicar, né, que está acontecendo câncer. Hoje já se tem alguns testes rápidos de detecção, de detecção de câncer. Essa detecção ela é feita a partir de biomarcadores. Aqui eu trago para vocês dois. Esse aqui, que é relacionado ao crescimento do tecido epitelial. Então, quando é expressivo a concentração desse biomarcador, como ele tem função de induzir o crescimento, então, se está tendo muito presença dessa substância, é um sinal de que está havendo crescimento exagerado naquele tecido. Aqui, ó, mostrando como esses biomarcadores podem atuar. Então, tem biomarcador tanto a nível de superfície como a nível intracelular. O que é que induz isso aqui? O que é que esses biomarcadores vão induzir? Aquela via de transcrição, né? Principalmente induzindo a tradução e gerando o crescimento da célula. É um dos indicativos. Esse outro, que existe pouca coisa na literatura, né? É um tipo de biomarcador relacionado à expressão gênica, que ele pode sinalizar e auxiliar no tratamento do câncer. Não está claro ainda, não está bem elucidado como é que isso funciona, mas sabe-se que esse biomarcador ele pode ser um indicativo de que está havendo uma compensação celular para que essa célula não cresça demasiadamente, tá? Não está claro ainda isso. Então, até uma sugestão, se vocês quiserem pesquisar depois e ver melhor. E os microRNAs que a gente já viu, né, o papel deles, que às vezes a superexpressão, né, indica que está acontecendo determinados tipos de câncer. Aqui, ó, a gente tem dois exemplos em relação à supressão do tumor e quando acontece o processo de câncer. Então, aumenta principalmente a tradução, gerando um processo de apoptose, principalmente por acúmulo de proteínas com mal configuração, e induzindo o câncer, tá? Então, os microRNAs podem servir como biomarcador em determinados tipos de câncer. Então, a gente para por aqui, porque aí a gente já vai começar a apoptose, né? E a avaliação, ela é só até mecanismos. Gente, dúvidas? Muita informação, né? Esses biomarcadores do câncer, biomarcadores, né, que vai cair na prova? Não? Isso. É um dos, mas assim, é só a nível de conhecimento que eu coloquei aqui, só para vocês saberem que existem. Tá certo? Tá certo, mas gente, então... vai precisar saber na prova. Oi, também, Enéas. Tá? Mas a gente vai precisar saber Como? na prova, né? Se a gente vai precisar saber na prova. Sim. Que existem, né? Que existem esses biomarcadores ou então essas substâncias químicas que podem servir para detectar, né? Só saber, não precisa esmiuçar o mecanismo, não. O que é que vocês precisam dessa aula? É entender aqueles mecanismos, né? Que alguns podem levar a apoptose, outros a necrose, e como é que acontece esses mecanismos.
É uma parte mais complexa, que vocês precisam ter uma leitura mais aguçada, tá? Gente, dúvidas? Não? Então, aconselho fazer a leitura nesse fim de semana. Outra coisa, né? Tem os monitores, explorem as monitoras. Explorem no sentido bom, né? De tirar as dúvidas, né? Que elas estão orientadas só para tirar dúvidas e não fazer revisão, tá bom? Então, bom fim de semana para vocês. Vou precisar só de uns 15 minutos para a gente começar a imunologia, tá? Deixa eu só ver.